Ciclomotores agora, aqueles que, as cinquentinhas, né? Vou colocar aqui, ó, cinquentinhas, 50 por hora, 50 cilindradas, que exige que o condutor tenha ACC, pelo menos, com a categoria A também pode, né? Esses ciclomotores, hein, eles devem ser conduzidos no centro, olha que interessante, no centro da faixa mais à direita da pista. Como é que é isso, hein? Aqui para nós, você tem aqui três faixas, vou até colocar aqui, ó, faixas A, B e C. Essa faixa mais à direita aqui, ó, o ciclomotor tem que transitar no centro dela. Pega aqui o meio dela certinha. É o trajeto aqui que esse ciclomotor tem que seguir. Se porventura essa faixa mais à direita for de circulação exclusiva para um determinado tipo de veículo, aí o ciclomotor vai usar a faixa adjacente, ou seja, a primeira faixa, né, coladinha nela ali. Então, se essa aqui for exclusiva, vamos supor lá que está para ônibus, bacana, o ciclomotor vai usar essa aqui, ó, que é a faixa adjacente. Esse é o nome que aparece lá na sua prova, adjacente. É proibido o trânsito de ciclomotores nas vias de trânsito rápido e também nas rodovias. Um instrutor ou outro pode ficar em dúvida aí, porque ele viu lá no artigo 57 que proíbe só nas vias de trânsito rápido. Pois é, mas lá no 244 tem infração de trânsito média para os ciclomotores que transitarem nas vias de trânsito rápido ou nas rodovias. Então, o dispositivo infracional incluiu aí as rodovias também. Lembrando que lá no mesmo dispositivo 244, que traz essa infração de trânsito média para o ciclomotor que circular na via de trânsito rápido ou rodovia, lá tem uma vírgula escrita assim, salvo quando pelo acostamento, ou quando houver acostamento, assim que está escrito lá. O que nos leva a entender que o ciclomotor pode transitar nas vias de trânsito rápido ou rodovias, em caso excepcional, quando houver acostamento. E agora as bikes, né, as bicicletas. Na falta de ciclovias ou ciclofaixas, essas bicicletas devem circular junto ao bordo da via, né, aqui, ó, junto ao bordo da pista, no mesmo sentido que os veículos. Veículo tem que respeitar a mão direcional. Aliás, gente, só existe uma situação que permite o trânsito de veículos no sentido contrário. Veículo. São essas bicicletas circulando pela ciclofaixa. Se o órgão com circunscrição sobre a via quiser colocar ali uma ciclofaixa, aí essas bicicletas podem transitar livremente para lá e para cá. Fora isso, no meio do fluxo normal, tem que respeitar as regras de trânsito e não seria diferente com a mão direcional aí. As bicicletas só poderão circular sobre os passeios, então tem aqui um acondicional, porque a regra geral diz que elas não podem circular sobre os passeios, calçadas, né? Só poderão circular sobre os passeios quando autorizado e sinalizado pelo órgão competente. Então tem lá a sinalização autorizando a circulação de bicicleta, com informação complementar, tudo bacana e pode. Nesse caso aqui não pode, tá? Ele está circulando aqui sobre a calçada, sobre o passeio, na verdade, mas tem a plaquinha aqui proibindo, ó. Nem precisaria, né? Ele já sabe que, não tendo sinalização nenhuma, a bicicleta não pode circular sobre o passeio. Ela só vai poder circular em caso excepcional quando tiver sinalização regulamentando que pode. Essa aqui já está bem batida para a gente, né? Que é a distância de 1,5 m dos ciclistas, tem que preservar os condutores ao passar pelo ciclista, manter aí 1,5 m de distância. O problema é que na maioria das vezes, em cidades de pequeno porte principalmente, em cidades do interior, né? A gente não tem vias tão amplas, tão largas, de maneira que a gente consiga passar tão longe da bicicleta. Às vezes fica apertadinho, não tem jeito. Então você vai ter que ficar andando atrás dele até sair dali para ele pular para uma outra via e você ultrapassá-lo. Mas o que acontece? Passe a menos de 1,5 m, mas em velocidade bem reduzida. Eu estou falando isso para a prática, tá? Para o dia a dia mesmo. Porque às vezes até na hora do seu exame de direção, você quer lá passar pela bicicleta e vê que não tem espaço suficiente para manter aquele 1,5 m, até porque tem que ser no olhômetro também, né? Como é que você vai saber que ele tem 1,5 m, 1,60 m, 1,40 m? Não dá para saber. Mas aí você fica naquele arroxo, eu preciso passar e não tem espaço, diminua a velocidade, passa de primeirinha, bem devagarinho, às vezes dá um toque na buzina, nesse caso a buzina pode ser usada, não é? Tudo bem. Mas na prova teórica perguntou 1,5 m ou 1,5 metros, é a mesma coisa, né?
É a distância que o condutor deve manter das bicicletas aí. O ciclista empurrando a bicicleta equipara-se a um pedestre em direitos e deveres. Aí sim, ele pode descer da bicicleta aqui, ó, está empurrando a bicicleta sobre o passeio tranquilamente. Os pedestres, ao circular pelas vias, devem o quê? Em trechos urbanos, que é dentro de cidades, circular pela calçada ou passeio. A diferença entre calçada e passeio a gente vai ver mais adiante. Esse aqui está andando na calçada, já dei até um joinha para ele aqui, ó. Joinha, ok para ele, bacana, circulando pela calçada. Ou em fila pelos bordos da pista. O que é bordo da pista? É a beirada da pista, a margem da pista, o cantinho, né? Ele não pode ficar circulando no meio do trânsito, igual esse doidão está fazendo aqui, ó. Então, quando não existir passeio ou calçada. Então, a regra geral é, ande pela calçada ou pelo passeio. Não tem calçada ou passeio, então ande pelos bordos da pista. Esse aqui, ó, negativo para ele, ó, negativo. Está andando lá no meio do trânsito, perturbando o trânsito, colocando a vida e a segurança dele em risco, né? E aqui, ó, nas vias rurais, opa, agora mudou, ó. Aqui a gente estava falando de vias urbanas, dentro de cidades. Agora, vias rurais, que sejam estradas ou rodovias. Uma rodovia é uma via rural, né? Que não tiver acostamento, porque o pedestre deve transitar pelo acostamento, preferencialmente. Mas não tendo acostamento, em fila, ele vai transitar em fila, um atrás do outro, pelos bordos da via em sentido contrário aos veículos. Tem acostamento, ele vai andar no acostamento no sentido do fluxo. Agora, não tem acostamento, aí ele deve andar no sentido contrário, que é para quê? Para vir de frente com o trânsito. Imagina, vamos dar uma olhadinha aqui na tela, aqui, ó. Imagina esse camarada, ó, não tem acostamento, perceba que aqui a pista não tem acostamento, ele está tendo que andar na pista, só que ele está respeitando a mão direcional. Os veículos que vêm aqui, ó, vêm por trás dele. É perigoso demais, ele não está vendo quem está vindo atrás. Nesse caso aqui, não tendo acostamento, ele deveria estar do outro lado da via. Bacana? E se fossem mais de um, teria que ser um atrás do outro. Ainda falando sobre os pedestres ao circular pelas vias devem atravessar na faixa própria, ou passarela, ou passagem subterrânea, quando estas existirem numa distância de até 50 metros à direita ou à esquerda. Pegaram aí? Ou em sentido perpendicular ao eixo da pista, se não houver faixa ou travessia própria para ele. Então, bacana. O que é esse sentido perpendicular ao eixo da pista? Vou mostrar aqui agora, olha. Isso aqui, ó, esse pedestre aqui embaixo, ó, vamos imaginar esse rapazinho aqui, ó. Ele quer atravessar para o lado de cá. Como é que é a travessia perpendicular? Essa aqui, ó, ela é retinha, ela pega de um lado, vai ao outro. O que seria algo diferente disso e errado? Seria isso aqui, ó, que é a travessia diagonal. Percebam que quando ele atravessa de forma diagonal, ele permanece por um tempo muito maior e por uma distância muito maior na pista de rolamento, onde os veículos circulam. Então, o perpendicular é o adequado, o diagonal é o errado. E agora falando de motocicletas e similares. Aí envolve motonetas, ciclomotores e vai. Para conduzir esses veículos, o condutor deve utilizar o capacete com viseira ou óculos de proteção. Isso tanto para o piloto quanto para o garupa. Bacana? Então, o óculos tem que ter viseira, o capacete tem que ter viseira. Se não tiver viseira, se for esse tipo de capacete aqui, ó, aí ele precisa ter o óculos de proteção. Claro que é um óculos próprio, não é um óculos qualquer. O óculos de sol, por exemplo, aquele óculos de lentes escuras, ele não substitui o óculos de proteção para o motociclista. Também não pode ser aquele óculos utilizado como EPI, que é o equipamento de proteção individual. Pode não, tá? Tem que ser o óculos próprio. Esse que vocês estão vendo na imagem aí, que é para pilotar motocicletas ou similares. O condutor precisa segurar o guidão com as duas mãos, exceto, obviamente, né, quando ele for fazer um sinal, né, vai dobrar a direita, dobrar a esquerda, ele pode tirar uma mão para poder fazer o sinal ali. Que o sinal, né, que vai mudar a direção pode ser tanto por meio da luz indicadora de direção, como por sinal de braço, isso a gente já aprendeu. Ele precisa utilizar vestuário adequado. Bom, isso é o que está no Código de Trânsito, né? Só que vestuário é esse? Ainda não foi regulamentado.
Quem regulamenta isso é o CONTRAN, e o CONTRAN ainda não o fez. Desde 1998 que essa regra existe no Código, ou seja, já tem mais de 20 anos, e até hoje o Conselho Nacional de Trânsito não conseguiu regulamentar qual é o vestuário para as motocicletas. Regulamentam tanta coisa desnecessária e inútil, né? Uma coisa importante, igual é o caso do vestuário para esses usuários desse tipo de veículo, ainda não foi regulamentado. E justamente as motocicletas, que hoje já acendeu aí uma luz vermelha, aliás, uma luz roxa, né? Porque de cada 4 acidentes de trânsito, não estou dizendo com vítima não, acidentes, aconteceu o acidente, de cada 4 casos, 3 envolvem motocicleta, ou seja, 75% dos acidentes de trânsito hoje envolvem uma motocicleta ou veículo similar. É brincadeira, né? Ainda falando de motocicletas ou similares, diz que os passageiros desses veículos só podem ser transportados em sidecar, que é o carrinho lateral aqui, né? Sidecar é o carro lateral. Ou então em assento suplementar atrás do condutor. É o padrão, né? Esse padrão aqui, ó, vai ser transportado atrás do condutor, bacaninha, sem problema. Uma pergunta, uma dúvida para vocês. Imagine que esse garupeiro aqui, ó, esse passageiro da motocicleta, está sentado de lado, com as 2 pernas para o mesmo lado, em vez de ficar aqui montado na motocicleta. Será que ele estaria cometendo infração de trânsito? Olha, eu até lancei isso aí um tempo atrás como desafio, né, no nosso canal lá, e o pessoal ficou bastante em dúvida. Na verdade, não existe uma infração de trânsito para essa conduta. Não tem lugar nenhum que diz que o passageiro tem que ir montado na motocicleta. O montado é quando ele coloca uma perna de um lado e uma perna de outra. Não tem lugar nenhum também que diz que ele não possa ir sentado, que é com as 2 pernas para o mesmo lado. É perigoso? Não sei. A gente dependeria de fazer uma análise técnica com a situação dessa para ver o que é mais perigoso ou menos perigoso. Se considerado uma situação de risco, até poderíamos enquadrar aí no artigo 169 que é o dirigir sem atenção ou sem os cuidados, né? Dirigir sem os cuidados necessários, e aí seria uma infração leve também. Mas aí já seria inventar moda demais. Hoje eu posso dizer para você o seguinte, não existe infração de trânsito por sentar na motocicleta, que é com as 2 pernas para um lado só. Porque se fosse uma perna de um lado ou de outro, é montar, você já aprendeu isso. E a observação aqui diz que ele tem que utilizar o capacete de segurança e vestuário de proteção. Bom, o capacete com viseira, tá? O garupeiro também tem que usar capacete com viseira e a viseira tem que estar fechada. E o vestuário aqui é o mesmo caso, né? O Conselho Nacional de Trânsito até hoje não regulamentou. Mas existe a regra no código, tá? Pode perguntar na sua prova e se perguntar, você responde. Sim, tem que usar capacete com viseira, com a viseira fechada e tem que usar vestuário de proteção. Ainda falando sobre motocicletas e similares, agora nós vamos ver aqui sobre o transporte de crianças em motocicletas. A idade mínima para você transportar uma criança numa motocicleta é essa aqui, ó, 10 anos. Com 10 anos já pode ser transportada na motocicleta. Com menos de 10 anos, o condutor estará cometendo uma infração gravíssima. Eu estou dizendo motocicletas, mas isso vale também para motonetas e ciclomotores, tá bom? Aqui nós temos, obviamente, né, além da criança aqui, que aparentemente não tem os 10 anos necessários, nós temos aqui também 3 pessoas sendo transportadas numa motocicleta, sendo que a motocicleta só tem lugar para mais uma pessoa. É o condutor mais um passageiro. A multa aqui é de R$ 293, tá, gente? Suspensão do direito de dirigir, vai suspender o direito de dirigir, da retenção do veículo e recolhimento da CNH. Presta muita atenção na prova, porque o Detran costuma ser maldoso. Ele costuma colocar assim, qual é a infração cometida por aquele condutor, aquele motociclista que transporta uma criança de 10 anos? Né? Com 10 anos não é infração. Com 10 anos pode. Não pode é menor de 10 anos, tá? Menor de 10 anos é infração. Ele fez 10 anos hoje. Beleza, já tem 10 anos. Não fez, ele vai fazer 10 anos amanhã. Infelizmente, pode um dia, vai tomar uma multa gravíssima, vai ter o direito de dirigir suspenso, vai ter o veículo retido e a carteira recolhida. Obviamente, se for uma habilitação provisória, perdeu ela. Outro ponto interessante aqui, importante, aliás, é o cinto de segurança. O cinto de segurança é obrigatório para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim,
Ah, mas lá na roça, lá na estrada de roça, lá indo para a minha propriedade lá, a minha fazenda, o pessoal precisa usar cinto também? Todas as vias do território brasileiro, entrou no veículo, colocou ele em movimento, o cinto tem que estar colocado, tá? Condutor e passageiros. Outro questionamento muito comum também, sem sentido, mas é muito comum. Quem está lá atrás precisa usar o cinto? Às vezes o cara mora numa cidadezinha do interior, pequenininha a cidade, a velocidade é baixinha, não tem nem como desenvolver velocidade, o máximo que ele vai conseguir andar ali é 20, 30 km por hora, bem devagarinho. E ele foi da casa dele até na padaria buscar o pão, né? Andou ali 500 metros que seja. Ele, o condutor, colocou o cinto, mas o menino que estava indo junto com ele lá atrás não colocou. Aí o policial para, a multa, né? A multa autua, que vai virar uma multa depois, e ele questiona, poxa, mas aqui tão devagarinho, daqui ali, tem que colocar. Qualquer via do território brasileiro. Ligou o carro, meu amigo, botou ele em movimento, cinto de segurança em todo mundo que estiver dentro do veículo. A não utilização do cinto de segurança é uma infração grave. O valor da multa é R$ 195, isso vai dar aí 5 pontos do prontuário do condutor e o veículo vai ficar retido até que o cinto seja colocado. Agora uma outra informação aqui. Imagine que o condutor está sem o cinto e tem mais um ou dois passageiros sem cinto. Vamos estabelecer aqui mais 2 passageiros sem cinto. Quantas multas esse camarada vai tomar? São 3? Uma para ele, condutor, mais uma para cada passageiro? 3 multas? Seriam 2 multas, uma para ele, condutor, e a outra pelos passageiros sem cinto? Ou seria apenas uma multa que já envolve a circunstância de deixar usar o cinto de segurança? A resposta é apenas uma multa, independentemente de estar só o condutor sem cinto ou todos dentro do veículo sem cinto, somente uma multa será aplicada. Guardou isso? Diferente acontece quando é uma motocicleta. Na motocicleta, se tiver o condutor sem capacete e o passageiro também, serão 2 multas, né? Uma pelo condutor e outra pelo passageiro. Agora, no automóvel, não. Sem o cinto de segurança, se tiver um sem cinto ou todos sem cinto, será aplicada apenas uma multa. Transporte de crianças. Crianças menores de 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas no banco traseiro do veículo, em dispositivo de retenção conforme idade, peso e altura da criança. Então vamos ver algumas coisas aqui. Para você saber se a criança pode ir no banco da frente, são 2 parâmetros: a idade, 10 anos, ou a altura. Se essa criança tem 9 anos de idade, mas já tem 1,45 m, ela pode ir no banco da frente. Entendeu? Ou o contrário, às vezes ela não tem 1,45 m, mas já tem 10 anos de idade. Então ela pode ir no banco da frente. Se ela atender qualquer um dos 2 requisitos, ela pode ir no banco da frente. Agora, se ela não atender nenhum dos 2 requisitos, ela nem tem 10 anos e nem tem 1,45 m. Então ela vai ter que ir no banco traseiro. E ela vai ter que ir no banco traseiro usando o dispositivo de retenção. O que é esse dispositivo de retenção, hein? Pode ser só o cinto de segurança ou pode ser um dispositivo auxiliar, um bebê conforto, uma cadeirinha, um assento de elevação. O que vai determinar que dispositivo é esse vai depender da idade, do peso e da altura da criança, coisa que a gente vai ver no próximo slide, tá? Tem algumas exceções para essa regrinha aqui dos 10 anos e 1,45 m. Vamos supor que a criança não atingiu nem os 10 anos e nem 1,45 m. Ela pode ir no banco da frente? Em alguns casos, algumas exceções pode. Veja aqui, olha. Quando o veículo só tiver banco dianteiro. Imagine uma caminhonete, você tem lá um Saveiro. Não é aquela Saveiro cabine dupla, chique, não. Saveiro comum, gente pobre, igual eu aqui. Você tem uma Saveirinha. Saveirinha é o quê? É o condutor mais um passageiro. Aí você está ali com uma criança de 7 anos. É você e seu filho de 7 anos. É claro que não pode também ir a mãe, né? E a criança no colo. Aí não pode. Aí dá até lotação. Excedeu a lotação do veículo. Só tinha lugar ali para um passageiro, está levando 2. Aí você e o seu filho de 7 anos. Essa criança vai poder ir no banco da frente? Perfeitamente. Por quê? Porque esse veículo não tem banco de trás. Então é óbvio, entendeu? Só tem o banco da frente. Aí já pode fugir daquela regrinha. Abre a exceção da regrinha dos 10 anos ou 1,45 m. O segundo caso é quando você tiver mais crianças que lugares no banco de trás.
Aqui, por exemplo, ó, nessa imagem aqui, nós temos 4 crianças no banco de trás. Aí o policial para e pergunta, pô, mas tem uma criança lá atrás sem cinto? Tem 4 crianças lá atrás e você poderia ter levado uma na frente? Aí o condutor fala assim, poxa, mas eu sei que menino menor de 10 anos ou menor de 1,45 m não pode ir no banco da frente. Ô, meu querido, se tiver mais criança do que lugar lá atrás, você tem que levar uma na frente. Antigamente, usava a regrinha da criança maior. Pega a maior, a de maior porte, e põe no banco da frente. Hoje em dia, nem isso. Então, você pode pegar a menor que seja e colocar no banco da frente, que não tem problema nenhum. Pega ali uma das 4 crianças e coloca na frente. Isso por regra, pela lei, né? Obviamente, se você entender que a de maior porte é que tem melhor condição de ser transportada na frente, que faça assim. Só estou querendo dizer que não existe mais aquela regrinha da criança de maior porte. Essa regrinha já caiu, se não me engano, em 2010 ou 2012, já tem muito tempo já. E ainda tem instrutor ensinando isso aí, né? E o terceiro caso aqui é quando no banco de trás só tiver cinto de 2 pontos. O que é o cinto de 2 pontos? Esse cinto que essa criança está usando aqui, ele tem 1 ponto de fixação, 2 pontos, 3 pontos. Agora, tem carros mais antigos que no banco de trás não tem esse primeiro ponto de fixação. Aí, consequentemente, não tem essa parte aqui do cinto, não tem, ó. Ela fica tendo só a parte subabdominal, é o chamado cinto de 2 pontos. Ou poderia ser também 2 pontos, pegando só aqui e aqui, né? Pega só a parte torácica, não pega a parte subabdominal. Então, se você está no veículo, que no banco de trás só tem cinto de 2 pontos, e no banco da frente você tem um cinto de 3 pontos, você pode levar essa criança menor de 10 anos ou menor de 1,45 m no banco da frente. Qual é a justificativa? Ora, lá atrás só tem cintos de 2 pontos. Aqui na frente eu tenho um cinto de 3 pontos. O cinto de 3 pontos comprovadamente oferece mais segurança, maior proteção. Então eu trouxe aqui, optei por trazer essa criança no banco da frente, mesmo sendo ela menor de 10 anos e mesmo ela ainda não tendo atingido 1,45 m de altura. Por óbvio, quem estiver fiscalizando, seja o policial, o agente de trânsito, ele conhece essas regras, essas exceções. Mas se porventura desconhecer, obviamente você vai fazer um recurso fundamentado nisso aqui e, claro, vai ganhar, né? Então, exibido aqui para vocês quais são as circunstâncias em que a criança tem que ir no banco de trás e quais são as exceções, vamos prosseguir aqui falando agora sobre os dispositivos auxiliares de retenção. Aqui eu coloquei de segurança, dispositivos auxiliares de retenção. Vamos colocar assim para ficar melhor compreendido. O primeiro dispositivo auxiliar de retenção é o bebê conforto. Ele vai ser utilizado desde o recém-nascido até a criança que tem 1 ano de idade, até ela fazer 1 ano de idade, né? Quando ela faz 1 ano de idade, ela já pode sair do bebê conforto e ir para a cadeirinha. E não é só a idade não, tá? É peso também, porque às vezes a criança está lá com 10 meses de idade, ela ainda não fez 1 ano, mas já está pesando 13 quilos. Então, quer dizer, já está na hora de passá-la para a cadeirinha. O bebê conforto está pequeno para ela, já não está bem acomodada ali mais no bebê conforto. E tem gente, tem pais que dizem assim, eu carreguei minha criança ali no bebê conforto até quase 2 anos de idade, porque eu prezo pela segurança do meu filho. Olha, se você estiver fazendo isso, você não está prezando pela segurança não, porque cada dispositivo desse, ele foi desenvolvido, construído para uma criança de um determinado tamanho, determinada idade. Então, se você usa o dispositivo numa criança que não está dentro das proporções indicadas para aquele dispositivo, você pode estar comprometendo a segurança dela. Ao invés de você estar aumentando, você vai estar diminuindo a segurança. Então, não precisa inventar moda, não. Apenas cumpra o que a regra já determina. Esses dispositivos são testados incansavelmente para ver o que eles suportam de peso, tamanho da criança. Então, vamos observar aqui idade e peso conforme já regulamentado, tá? Então, aqui o bebê conforto até 1 ano de idade e crianças de até 13 quilos. Lembrando que o bebê conforto, ele é colocado preso ao cinto lá do banco de trás, ou então a Isofix, para quem não sabe, são pontos de fixação ali, não são todos os carros que tem, mas muitos carros têm, inclusive na hora de você comprar, é importante observar se tem o Isofix, aí você vai prender
o dispositivo auxiliar de retenção, que é o bebê conforto, nesses pontos do Isofix, fica muito mais seguro, né? Ele precisa estar no sentido oposto, né? Vamos supor que está todo mundo sentado aqui, ó, tem uma pessoa sentada no banco aqui, olhando para frente, e o bebê conforto está no sentido oposto ao da marcha do veículo. Se o veículo anda para frente, essa criança está olhando para trás. Ela está olhando o vidro traseiro do carro. E é só o bebê conforto que é colocado nessa posição oposta, tá? Os outros dispositivos são colocados na posição normal. Aqui nós temos a cadeirinha, que é para aquela criança que já atingiu 1 ano. Ela já chegou no 1 ano de idade. Então já posso tirar ela do bebê conforto e passar para a cadeirinha. Pode observar que agora a criança já está no mesmo sentido dos demais ocupantes do veículo. Ela está olhando para frente naturalmente. Essa cadeirinha ele vai usar até fazer os 4 anos de idade. Fez 4 anos, ele já pula para o assento de elevação, que é o próximo que a gente vai ver. Mas além da idade, você vai observar também o peso. A cadeirinha ela é adequada para crianças que tenham entre 9 e 18 quilos. Vamos agora para o assento de elevação. O assento de elevação ele é para aquela criança que já fez 4 anos e ainda não passou dos 7 anos e meio. Ela está entre 4 e 7 anos e meio. E peso, entre 15 e 36 quilos. E crianças que tenham menos de 1,45 m. Se ela já estiver excedido qualquer uma dessas condições, ela não precisa mais do assento de elevação. Vamos imaginar que uma criança tem aí 6 anos de idade. Mas ela já tem 1,45 m. Se ela já tem 1,45 m, ela não precisa mais do assento de elevação. Ela pode ir só com o cinto de segurança. Entenderam? Se ela atender qualquer uma das condições, se ela exceder qualquer uma das condições aqui, ela fica dispensada do assento de elevação. O assento é para crianças entre 4 e 7 anos e meio, ou que tenham 15 a 36 quilos, ou que tenham menos de 1,45 m. Então vamos supor que uma criança de 6 anos, que ainda não tem 1,45 m, mas que já tem 36 quilos, ou 37 quilos, ela precisa andar no assento de elevação? Não, porque ela já excedeu essa faixa de peso. O assento de elevação é para 15 a 36 quilos, é para 4 a 7 anos e meio, e é para crianças menores de 1,45 m. Se ela já tiver 1,45 m, ela já é dispensada do assento de elevação. E ao contrário do que muitos imaginam, o bebê conforto, a cadeirinha, é um dispositivo de retenção para proporcionar maior segurança. Mas o assento de elevação em si não proporciona maior segurança, não. Ele só aumenta não. Ele faz com que o cinto de segurança tenha a devida eficácia. Entenda por quê. Vou mostrar aqui na tela para você. Se você tirar o assento de elevação dessa criança, ela vai ficar mais baixa aqui e o cinto de segurança vai pegar no pescoço dela. E o cinto não pode pegar no pescoço, ele tem que pegar no ombro e no tórax. Então o assento de elevação ele serve unicamente para elevar a criança, levantar a criança, fazendo que o cinto pegue no ombro e não no pescoço. Tanto que se você estiver transportando uma criança lá atrás, entre 4 e 7 anos e meio, no cinto de 2 pontos subabdominal, você não precisa do assento de elevação. Por quê? Porque não faz sentido. O assento de elevação é só para elevar a criança para o cinto não pegar no pescoço, o cinto tem que pegar no ombro. Mas no seu caso só tem cinto de 2 pontos lá atrás? Cinto de 2 pontos subabdominal, que ele pega só embaixo aqui, Ele não pega no tórax. Para que você vai levar a criança? Você vai atrapalhar ali a eficácia do cinto subabdominal, que já não é tão bom, que é cinto de 2 pontos. Aí você vai colocar um assento de elevação. Então entenda isso. O assento de elevação ele é dispensado quando o banco lá de trás ele só tiver cintos de 2 pontos subabdominais, é que eles só pegam embaixo. Nesse caso não faz sentido usar o assento de elevação. E aqui um último caso, que é quando a criança já passou disso aqui, Ela já tem mais de 7 anos e meio, vamos supor, ela tem 8 anos, 9. Se ela já tiver 10 anos, ela pode ir no banco da frente, Mas ela é menor de 10 anos, veja, menos de 10 anos, já tem 8 ou 9, então ela vai no banco traseiro, o único dispositivo de retenção que ela vai usar é o cinto. Aí já não precisa mais de dispositivos auxiliares de retenção. Outro caso é aquela criança que já não precisa mais do assento de elevação, Ela vai ficar só no cinto mesmo. Ela já tem aí 1,45 m, ou já excedeu essa faixa de peso, então ela vai usar aqui só o cinto, não precisa do assento de elevação. Então, de olho comigo aqui na tela. Você vai fazer o seguinte, o primeiro dispositivo que a criança usa é o bebê
conforto. Bacana? Depois ele passa a usar a cadeirinha. Bacana. E por último, o assento de elevação. Muito bem. Aí você vai fazer o seguinte: bebê conforto começa com B, cadeirinha começa com C e assento de elevação começa com A. Certinho? Tranquilo até aqui? Você já vai descobrir para que isso aqui, hein? Aí você vai numerar aqui, ó. 1, 2, 3, vai de 0, tem que começar no 0, desculpa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no 7 você vai colocar um meio, tá? 7, entre parênteses aqui, meio. Aí vai 8, 9 e 10. Beleza. Agora você vai entender por que você marcou aqui a letrinha, ó. Bebê conforto, começa com a letra B. Aí você vai pegar aqui de antes do 0 aqui, ó, de antes do 0, e vai fazer assim, ó, A, B. Tranquilinho, ó, A, B. Significa, aí você parou no 1, significa que de 0 até 1 ano a criança vai usar o B de bebê conforto. Então aqui, ó, pegou aqui antes do 0, A, B. Bacana, parou no 1. Depois é o C, não é? Então vamos continuar de onde a gente parou. A gente parou no 1 aqui, ó, vamos lá. Ó. Do 1 para frente, ela já vai usar a cadeirinha, mas até quando é que ela usa? Aí você vai usar o C aqui, ó. A, B, C. Opa, parou no 4. Então você já sabe que do 1 até o 4, ela vai usar o C de cadeirinha. Bacana. E qual que é o último dispositivo de retenção? É o assento de elevação, que é quando a criança já fez 4 anos, né? Ela usa até quando? Até onde você marcou esse meio aqui, ó. Então, até aqui, ó, é o assento de elevação. Show? Bacana. E depois que ela sai do assento de elevação, você ainda tem que observar uma idade que é para ver se ela ainda tem que permanecer no banco traseiro, que é os 10 anos, né? Quando é que a criança, com 10 anos, ela pode ser transportada no banco da frente, não é verdade? Então, com 10 anos, aqui, nesse ponto aqui, ela já pode ser transportada no banco da frente, com 10 anos, belezinha? Até aqui, ó, daqui até aqui, ela continua sendo transportada no banco traseiro. Quer tirar a prova aqui? Que é com 10 anos que ela vai no banco da frente? É só você pegar aqui, ó, letra F, não é banco da frente? Faz assim, ó. A, B, C, D, E, F. Pronto. E para matar a charada de vez, você já aproveita que tem esse meio aqui no 7, circula ele, que é para você lembrar que com 7 anos ela já pode ser transportada em motocicletas, motonetas e ciclomotores. Pronto. Aí está o macete. Talvez você tenha estranhado, porque parece assim meio incoerente. A criança com 7 anos já pode ir na garupa de uma motocicleta, mas não pode ir no banco da frente do carro. Para ir no banco da frente só com 10 anos de idade? Pois é, parece e é incoerente, mas na verdade o legislador não preocupou tanto com a segurança. Ele preocupou com o fato de muitas famílias não terem condições de comprar um automóvel, então boa parte delas usam uma motocicleta mesmo, porque ela tem condição de comprar, principalmente na região nordeste do país, região norte, outras regiões, aí usa-se muita motocicleta. Substituiu-se o cavalo, né, pela motocicleta. Eu falo região nordeste, é para o Brasil inteiro. Aqui em Minas também, zona rural, para todo lado o pessoal usa muita motocicleta em substituição ao cavalo. Aí imagina ter que restringir aí de transportar a criança só a partir dos 10 anos. Existe até um projeto de lei para alterar isso aí, para transportar a criança em motocicleta só de 11 ou 12 anos para frente, se eu não me engano. Mas é só um projeto de lei por enquanto. Do jeito que está hoje, com 7 anos já pode ir na garupa da motocicleta. Mas para ir no banco da frente do carro, só com 10 anos. Bora lá agora conhecer a classificação das vias. Aqui a gente está falando de vias urbanas, mas mais adiante vocês vão ver que as vias elas são classificadas em urbanas e rurais. Bacana? Daqui a pouco a gente vê melhor sobre isso. Se na sua prova perguntar, as vias terrestres, elas são classificadas como urbanas e rurais. Aí se falar, eu quero saber só das urbanas, é o que a gente vai mostrar nessa tela aqui agora. Então, as vias urbanas. Nós temos aqui a via de trânsito rápido, nós temos a via arterial, nós temos a via coletora e temos também a via local. Bom, eu peguei aqui uma imagem representando cada uma dessas vias
Mas é claro que você não vai ficar preso somente à imagem. Você vai observar também o texto legal, porque na sua prova é muito provável que não caia a imagem. É muito provável, aliás, eu posso te afirmar que vai cair escrito. Então tá aqui, ó. As vias de trânsito rápido, elas têm como características principais essas aqui, ó. Acessos especiais. Por que acessos especiais? Porque você só entra ou sai de uma via dessa por meio de acessos especiais. Elas não têm cruzamentos. Você não consegue, observe que aqui, ó, quem está transitando numa via dessa aqui, não consegue pegar e sair aqui dela, ó, não consegue, ó. Tem um obstáculo físico, tem uma mureta, um gradil, qualquer coisa. As vias de trânsito rápido não dão acesso a áreas lindeiras, ou seja, áreas às margens da via pública. Não tem acesso. Nesse caso aqui, perceba que a pista, ó, tem 1, 2 faixas, mas nesse ponto aqui ela tem uma outra faixa, não tem? Uma faixazinha que está trazendo o trânsito aqui, ó, e esse trânsito vai se integrar nas 2 faixas de fluxo principal. Essa faixa que está integrando o trânsito aqui, ela chama-se faixa de integração e ela é considerada um acesso especial. Da mesma forma que tem uma faixa aqui que integra o trânsito no fluxo principal, lá do outro lado, quem quiser sair, vai ter uma faixa que tira ele do fluxo principal, que é uma faixa de desintegração. Bacana? Então é isso. Tanto essa faixa de integração, que é para entrar no fluxo, quanto a faixa de desintegração, que é para sair, são considerados acessos especiais e são características de uma via de trânsito rápido. Outra característica da via de trânsito rápido é que o trânsito dela não tem interrupção. Veja aqui, ó, sem interrupção. O trânsito não para. Você não vai encontrar numa via de trânsito rápido um cruzamento, onde um veículo tem que parar para o outro passar. Você não vai encontrar numa via de trânsito rápido uma passagem de travessia de pedestres em nível. Pode até encontrar passarela por cima ou subterrânea por baixo, mas em nível você não vai encontrar. Não existe também numa via de trânsito rápido um semáforo, né, que vai estar vermelho ali e o trânsito vai ter que parar. Não para. O trânsito na via de trânsito rápido não tem interrupção. Essa é a segunda característica forte dela. E a terceira característica é que ela não tem interseções. Acabei de falar, né? Não tem cruzamento, não tem interseções. Aqui é trânsito fluindo direto. Bacana. E aqui agora as vias arteriais, hein? Uma via arterial, aí ela já tem interseção, ó, tem interseções em nível. Observe que aqui nós temos várias faixas de trânsito, mas aqui na frente, ó, nesse local aqui, ó, tem uma via, olha, vindo aqui, ó, do lado aqui. Então ela tem interseção. Do outro lado, ó, tem uma via saindo aqui, ó. Bacana? Ela é uma via que tem semáforo. Por que ela tem que ser semaforizada? Porque ela é uma via de fluxo principal. Tem muito trânsito, o trânsito é intenso. Imagina esse veículo que está vindo nessa via lateral aqui para atravessar. Como é que ele vai atravessar se não tiver semáforo? Tem que ter semáforo. Então a via de trânsito rápido, aliás, essa aqui é uma via arterial, né? Uma via arterial, ela tem como característica marcante o fato de ser semaforizada. E ela liga o trânsito entre regiões. Você tem uma região aqui, ó, zona sul da cidade. E lá do outro lado você tem a zona norte da cidade. Entre uma região e outra, quem vai fazer a ligação são as vias de trânsito rápido e as vias arteriais. Bacana? Então é isso aí. Via arterial entre as regiões. Trânsito entre as regiões. Continuando agora. Via coletora já é uma via de bairro. Dá para perceber que isso aqui é uma via de bairro, não dá? A finalidade dela é coletar o trânsito lá nas vias de trânsito rápido e levar, nas vias arteriais de trânsito rápido, e levar para os bairros. Ela coleta o trânsito das vias de fluxo principal e leva para os bairros. E ela distribui também. Ela pega o trânsito aí dos bairros e distribui para as vias de trânsito rápido. É por onde você chega ou sai nos bairros, né? São essas vias de bairro mesmo, vias coletoras. Elas ligam regiões, aliás, não ligam, né? O trânsito dessas vias é dentro das regiões. Bom, aqui nós temos a região norte, não tem? Você vai encontrar uma via coletora saindo da região norte, aqui não. Você vai encontrar dentro da região norte. Você vai encontrar várias dessas vias, várias.
dentro das regiões. Então guardem, vias de fluxo principal são entre regiões, elas ligam as regiões. Agora as vias coletoras são dentro das regiões. E por último, nós temos a via local. Essa é muito fácil, tá? Ela pertence a áreas restritas, condomínios, universidades, parques, praças, né, zoológicos, quando são muito grandes, também costuma ter áreas restritas, fechadas. Elas não têm semáforo, tá? Não tem semáforo e a velocidade desenvolvida lá é bem baixinha. Bom, agora que vocês já viram, conheceram aqui essas vias, vamos falar aqui das velocidades. O Código de Trânsito Brasileiro, ele já tem pré-estabelecido para cada tipo de via uma velocidade. Quer dizer que se você está andando numa via e não tem sinalização nenhuma regulamentando velocidade, você não pode dirigir a qualquer velocidade. Não tem sinalização, eu posso andar na velocidade que eu quiser. Não. O código já estabelece velocidades para cada tipo de vias. E é isso que você está vendo na tela aqui, ó. Quando a via não tiver sinalização regulamentando a velocidade, você vai observar essas sinalizações que eu coloquei aqui, ó. Essas são as que o Código de Trânsito já pré-estabelece. Se você está numa via de trânsito rápido, 80 por hora. Você está numa via arterial, 60. Via coletora, 40 e a local, 30. Ela vai caindo de 20 em 20, não é? E na última aqui ela cai só 10. Aí ficou 80, 60, 40, 30. Bacana. Então, ó, prestem atenção, procurem guardar essas características aqui de cada uma dessas vias, características escritas e as velocidades para elas, porque isso vai perguntar na sua prova mesmo, não tenha dúvida. Vamos ver agora as vias rurais, né? Porque aqui nós vimos as vias urbanas. Vamos para as rurais. Aqui, vias rurais. Vamos ver, ó. Nas vias rurais nós temos a rodovia de pista dupla, né? Aqui tem um obstáculo no centro, aqui um canteiro, um gramado. Do lado direito a gente tem uma pista subindo e do lado esquerdo a gente tem uma pista descendo. Ó, Ronaldo, mas rodovia é via rural? Sim, tudo que está fora do perímetro urbano é via rural. Em alguns casos a rodovia costuma passar por dentro do perímetro urbano. Isso não faz ela deixar de ser rodovia não, tá? É só porque ela está passando ali por dentro da cidade naquele momentinho ali, mas ela continua sendo uma rodovia. Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem lá o anel rodoviário. O anel rodoviário não é uma via de trânsito rápido, né? A via de trânsito rápido é via urbana, lembra? É aquela mais movimentada, que tem lá, a primeira que a gente viu na tela anterior, pois é. O anel rodoviário não é uma via de trânsito rápido, ela é uma rodovia, por isso que ela chama anel rodoviário. Está passando por dentro do perímetro urbano naquele momento. Então, sim, as rodovias são vias rurais, porque elas têm como características serem encontradas fora do perímetro urbano, não é? Quando você quer ir de uma cidade a outra, você saiu da cidade, você está numa rodovia. Confere? Então, essa rodovia está na área rural. Confere? Então, é isso aí. Só que a rodovia, ela é uma via rural pavimentada, ela tem pavimentação, ela tem asfalto. Tem aqui a pista dupla e tem a rodovia de pista simples, está aqui representado para vocês. E qual que é a outra via rural que existe? A estrada. Aí essa aqui é conhecida mesmo, né? Aquela de chão batido, terra, não tem pavimentação. Bacana. Vamos ver aqui. E as velocidades, hein, Ronaldo? Como é que eu conheço as velocidades aí? Tá aqui, ó. Automóveis, caminhonetas. Cuidado para não confundir com caminhonete, tá? Aqui é o veículo misto, caminhonetas. E motocicletas, elas podem transitar, esses veículos podem transitar, quando for pista dupla, a 110 por hora. Quando for pista simples, 100 por hora. E os outros veículos, em caminhões, ônibus e tal, eles vão transitar a 90 km por hora, independentemente se é pista dupla ou pista simples. E na estrada não tem trelelê, vai ser sempre 60 por hora para todos os veículos. Bom, aí está mostrado para vocês, mostramos as urbanas, mostramos as rurais, e vou para um esqueminha aqui final, que é para a gente não ter como esquecer mesmo, ó. Classificação das vias, urbanas e rurais. Bacana, isso nós já sabemos. As urbanas são 4, trânsito rápido, arterial, coletora e local. E as rurais são 2, rodovias e estradas. As vias de trânsito rápido têm algumas, as vias, cada uma via tem as suas características. Eu peguei uma característica mais forte de cada uma e coloquei aqui, ó. Trânsito rápido tem acessos especiais, só entra ou sai delas por meio de acessos especiais. E a arterial é aquela que tem semáforo, ó. Com semáforo, é uma via de fluxo principal, tem interseção, tem cruzamento
Então tem que ter semáforo, senão o coitado que vai atravessar uma via dessa não consegue atravessar nunca, né? Porque o trânsito não para. A coletora são vias de bairros, né? Que vão coletar e distribuir o trânsito. E a via local são aquelas de áreas restritas. Muito bem. E as rodovias, hein? A rodovia, elas são vias pavimentadas, a característica principal dela é ser pavimentada, e a estrada é não ser pavimentada. Rodovia é uma via rural que tem asfalto, tem pavimento. E a estrada é uma via rural que não tem asfalto, não tem pavimento. Beleza, vamos ver as velocidades agora. É só lembrar daquele, né? 80, 60, 40, 30. Vem caindo de 20 em 20, na última só cai 10. E a rodovia? Se for automóveis, caminhonetas e motocicletas, que termina com as também, vai ser na pista dupla 110, na pista simples 100 por hora. E se for qualquer outro tipo de veículo, que são os demais veículos, vai ser 90 por hora, independentemente se pista simples ou dupla. Na estrada só existe uma velocidade, que é 60 por hora para qualquer veículo. E para finalizar, a velocidade mínima, presta atenção nisso, hein? Tem muita gente que não sabe que isso existe. A velocidade mínima equivale sempre à metade da máxima. Se na sua prova perguntar qual é a velocidade mínima para circular numa via de trânsito rápido, é a metade da máxima. Qual que é a metade da máxima aqui? 40. Bacana? Pegou? Transitar abaixo da velocidade mínima, prejudicando o trânsito, é infração média, tá? Atrapalha aí. Então, é infraçãozinha média, 4 pontos no prontuário. E aqui ainda diz que são permitidas velocidades diferentes dessas que a gente está vendo aqui, tá, gente? Desde que sinalizado. O órgão com circunscrição sobre a via pode colocar a velocidade que quiser. Aliás, que quiser não, né? Ele tem que fazer estudos técnicos ali para poder saber se ele pode andar mais ou menos. Né? Igual o código aqui estabelece que uma via de trânsito rápido pode andar 80, mas aí o órgão com circunscrição sobre a via analisou, estudou e viu que 80 é muito, é perigoso. Ele vai botar só 60, mas ele tem que pôr placa. Põe a placa lá, 60 por hora, porque a sinalização prevalece sobre a norma. A norma diz que é 80, mas a sinalização prevalece, então o órgão vai lá, coloca a placa e fala, agora vale 80, ou vale 60, né? E o contrário também poderia ser, né? Ela diz que é 80, mas aí o órgão analisou, estudou, viu que dá para andar mais, bota 100 lá na placa e deixa o pessoal andar. Bora lá, vamos finalizar então essa parte aqui de conteúdo de norma de circulação com a última dica aí. Nas vias internas, vias internas, que pertencem aos condomínios, vocês já sabem bem o que é condomínio, aqui ainda fala constituído por unidades autônomas e vias de áreas de estacionamento privado, já até falamos isso, né? Vias de área de estacionamento privado de uso coletivo, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida por conta do próprio condomínio. Já vimos falar disso lá para trás, só reforçando aqui para você. Show! Então se liga aí que na próxima aula a gente já vem falando aí sobre as questões comentadas sobre esse conteúdo de normas de circulação e conduta.